Vamos então aqui iniciando mais um dia dos nossos trabalhos nos domínios da mediunidade, é o livro que nós vamos estudar. André Luiz, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 14, em Serviço Espiritual. No nosso último encontro nós estudamos, Nós estudamos o capítulo número 13, Pensamento e Mediunidade, em que Dona Celina, aquela médium mais desenvolvida daquele grupo mediúnico, recebia à distância uma comunicação vinda do plano espiritual das esferas mais elevadas, trazendo esclarecimento para aquele grupo. E embora o conteúdo seja um conteúdo bastante profundo, nós veremos aqui um pequeno resumo sobre ele, o fenômeno em si, ele era um fenômeno diferente, porque os espíritos que geralmente traziam as mensagens para os encarnados estavam presentes na reunião mediúnica e através então dessa conexão mental transmitia a mensagem através do médium. Nesse caso aqui era um espírito que não se encontrava presente, mas através dessa ligação à distância transmitia então para a médium, que depois passava para o grupo todo. Então mais um fenômeno diferente que nós vimos aqui nesses capítulos, né? Aliás, o livro Nos Domínios da Mediunidade, a partir do capítulo número 3 e até esse capítulo número 13, né, nesses 10, 11 capítulos que nós temos aqui, ele trata essencialmente cada capítulo de um tipo de fenômeno diferente. Bom dia, Angelina. De um tipo de fenômeno diferente, né? Então, bastante interessante vermos ali como as coisas acontecem. Certamente, né, essas são descrições que André Luiz traz para nós, trazendo para nós uma visão geral desses fenômenos, mas quando nós vamos estudando então sobre cada médium, a forma como cada um vivencia as suas experiências, aí então nós entramos nas particularidades, né? Então essas particularidades elas acabam sendo vistas a partir dessa visão genérica, né? Lembrando que são poucos os fenômenos que nós temos na atualidade que não tiveram uma descrição, seja nos livros de Kardec, sejam nas obras de André Luiz. Eventualmente nós encontramos uma situação ou outra que vai aparecendo, né, de coisas novas. Por exemplo, quando nós estudamos o livro Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, que era um colaborador muito amigo do Chico, ele então descrevia, né, muitos santos que foram canonizados exatamente em virtude dos fenômenos mediúnicos que eles apresentavam, que a Igreja considerava um dom divino, e alguns deles, né, santos do passado, tinham, por exemplo, né, um dos fenômenos, uma capacidade, aquela clássica que nós estudamos, né, alguém caminhar, por exemplo, sobre brasas, e essas brasas não queimarem. Pessoas que eram levadas à fogueira na época e elas não eram queimadas. Esse era um fenômeno mediúnico, é um fenômeno mediúnico, onde nós temos ali a presença dos fluidos, né, que traz essa proteção. No livro ele acaba sendo muito bem descrito pelo Clóvis Tavares, que estuda sobre essas situações. A gente vê que essa é uma situação, por exemplo, que não acaba sendo descrita nesses livros que nós estudamos. Então, eventualmente, nós vamos encontrar uma situação ou outra que acaba nos surpreendendo. Então, a transferência de personalidade, né, que nós já estudamos também, o Carlos Embaçaí Filho, né, que é um pesquisador de fenômenos mediúnicos, ele tem um vídeo no YouTube em que ele participou de uma reportagem do Fantástico, fazendo uma entrevista com uma médium em que ela assumiu a sua própria personalidade. Ou seja, ele falava com ele mesmo através da médium. Era algo bastante curioso e ele mesmo ficou bastante surpreso, que depois no final, né, ele era bastante cético quando ele fazia estudos mediúnicos, então ele acabava vendo a personalidade dele refletida naquela médium. Então era algo muito novo. Então eventualmente nós vamos encontrar um detalhe ou outro, uma novidade ou outra que vai surgindo para todos nós, mas de um modo geral os estudos, né, os fenômenos mediúnicos vêm sendo estudados por esses pesquisadores, né, tanto pesquisadores encarnados como também pesquisadores desencarnados. Então aqui nesse caso nós encontramos, né, nesse capítulo número 13, Pensamento e Mediunidade, a comunicação à distância.
e acabou aqui se fazendo presente para nós através de Dona Celina. A mensagem em si, trazida por esse emissário das esferas superiores, para fortalecer o grupo, para esclarecer o grupo, tratava exatamente da qualidade do pensamento como recurso para um bom desenvolvimento mediúnico. E aqui então, em duas frases, dois parágrafos que nós temos aqui, traz um resumo daquilo que foi estudado, que vale a pena ser relido, ser refletido também, porque ele acaba resumindo tudo que nós vimos anteriormente, né? Primeiro todos os fenômenos e a participação do médium dentro da sua qualidade moral para fazer com que esse fenômeno seja produtivo ou não. Então ele diz assim para nós. Bom dia, Cláudio, bem-vindo. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida, e não tereis, senão, a escura corrente da viciação. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Então, esse é um resumo de tudo aquilo que foi falado, belíssimas palavras, né, que foram trazidas aqui. Mais uma vez reforço, vale a pena vocês fazerem uma releitura desse capítulo número 13. E então nós vamos agora para o capítulo número 14. Essa mensagem veio exatamente para concluir a noite aquela noite de trabalho em que André Luiz, Aulus e Hilário participaram, né, como pesquisadores, como colaboradores também, já que Aulus participava ali de algumas tarefas, né, como auxílio. Então, terminada a noite, veio essa mensagem e os trabalhos então se encerraram. Aí nesse capítulo 14 começa agora uma nova missão de André Luiz nesse percurso de aprendizado dele. Diz assim para nós. Bom dia, Juan. Em serviço espiritual. Distanciávamos-nos da instituição quando o marido desencarnado de Dona Celina, cuja presença assinaláramos no decurso da reunião, se aproximou de nós. Aqui só fazendo uma recapitulação, em capítulos anteriores, se não me engano no capítulo 12, o capítulo 11, Dona Celina então, capítulo 12 para ser mais preciso, que falava sobre clarividência e clareaudiência. Então, foi recomendado pelo Sr. Raul Silva, que era o dirigente encarnado do trabalho, que os três médiuns, Castro, Dona Celina e Dona Eugênia, se concentrassem para captar o pensamento dos instrutores espirituais. Irmão Clementino, que era o dirigente espiritual do trabalho, passou para elas então imagens, projetou na mente delas imagens a respeito dos projetos que aquela instituição colocaria em prática, que era a criação de um departamento de assistência a pessoas doentes, aqui como encarnados, e também uma pequena escola para atender a crianças, né, para ajudar, né, não sei se era uma creche ou alguma coisa parecida, enquanto Castro, aquele jovem médium, né, ainda bastante indisciplinado, não conseguiu participar do trabalho. Mas nesse momento em que Dona Celina se concentrava para entrar em sintonia com o mentor ali, o orientador do trabalho, o seu esposo desencarnado tentou falar com ela. E aí então ela rapidamente chamou atenção: agora não é hora e não posso falar com você. E aí então cortou o assunto e ela continuou a mentalização, conversando, entrando em sintonia ali com o orientador, né? Isso mostra que ela tinha com uma certa frequência contato com o esposo, embora ele não fosse ali muito disciplinado, né? Porque só o fato dele abordar a esposa encarnada durante um trabalho mediúnico para conversas particulares já mostra que era um espírito ainda, né, muito ligado às questões terrenas. Aqui então, conforme André Luiz traz para nós, ao se distanciarem da instituição, esse senhor, né, marido desencarnado de Dona Celina, e aí então se aproximou deles. Demonstrava conhecer nosso orientador, porque estacou ao nosso lado e exclamou: meu caro assistente, por obséquio,
Aulos apresentou-nos ao novo amigo. É o nosso irmão Abelardo Martins. Foi o esposo de nossa cooperadora Celina e vem se adaptando aos nossos regimes de ação. Via-se de pronto que Abelardo não era uma entidade de escola. As maneiras e a voz traíram-lhe a condição espiritual de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Meu caro assistente, continuou inquieto, venho rogar-lhe auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo-o. Libório aqui era um dos espíritos que nós estudamos aqui como um espírito obsessor. Conte conosco, aderiu o orientador de boa vontade. Contudo, é importante que Celina nos ajude. E afagando-lhe os ombros, concluiu. Volte à companheira e tão logo se desligue Celina do corpo, pela influência do sono, traga-a em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos. Aguardá-lo-emos no jardim próximo. O interlocutor afastou-se contente enquanto penetrávamos a enorme praça arborizada. Detivemo-nos à espera dos companheiros e, aproveitando os minutos, Aulos se reportou à solicitação recebida. Abelardo interessava-se por Libório dos Santos, o primeiro comunicante daquela noite, que víramos amparado por intermédio de Dona Eugênia. A gente lembra, que Dona Eugênia ela precisava ficar, ela era uma médium, vamos dizer, num grau de desenvolvimento pouco abaixo de Dona Celina. Então, quando ela se destacou do corpo, ela era uma médium semiconsciente, era então, se destacando do corpo, ela tinha que ter aquele controle mental para as atitudes e palavras de Libório, que era um espírito bastante rebelde, que foi conduzido ali, acompanhando uma encarnada. Então, havia necessidade desse controle. E diz aqui ainda para nós. E alongando explicações, informou-nos que o esposo de Dona Celina vagueara por muito tempo em desespero. Na experiência física, fora um homem temperamental e não se resignara de imediato às imposições da morte. Atrabalhário e voluntarioso, desencarnara muito cedo em razão dos excessos que eliminaram a força orgânica. Tentou em vão obsediar a esposa, cujo concurso reclamava qual se fora simples serva. Aqui vale a pena a gente parar um pouquinho. Quantas e quantas vezes nós encontramos relações entre casais em que um se encontra numa condição de desenvolvimento espiritual superior ao outro. Aqui Dona Celina, não apenas por ser médium, mas pela forma como ela lidava com a mediunidade, mostrava que era um espírito bastante desenvolvido, cumprindo aquele missionato da mediunidade, enquanto que o esposo era um homem que vivia as questões do mundo material. Muitas vezes ali um homem, como por ser aqui, como foi colocado para nós, um homem temperamental, é geralmente aquele homem que dentro de casa acaba sendo um ditador, é aquele homem agressivo, aquele homem que dita as regras. E aí no momento da desencarnação ele acredita, continua acreditando que ainda tem direito à posse sobre a sua própria família. Nesse caso, então, ele tentou obsediar a esposa para que ela continuasse, então, prestando a ele os serviços que interessavam a ele, já que ele não tinha se conformado com a desencarnação. Então, essa relação entre casais no plano espiritual é bastante curiosa, principalmente quando nós encontramos diferenças tão significativas no grau evolutivo de cada um mais elevado e o outro ainda muito preso ao mundo terreno. Isso pode acontecer vice-versa, tanto o marido ou a esposa, ou enfim, casais de modo geral, ali cada um na sua sintonia. E o detalhe é que se um espírito como Dona Celina, que mostrava essa compreensão, essa elevação, essa capacidade de sintonia com os planos elevados, reencarnava com um espírito então tão pego à matéria, um espírito ainda tão apegado à matéria, um espírito ainda tão atrasado em termos espirituais, já que, como nós vimos aqui, ele acabou desencarnando muito cedo devido aos excessos. Vai com Deus, André. Devido aos excessos que ele vivia aqui no mundo físico. Com relação, a gente poderia especular, com relação ao álcool, com relação ao tabagismo, ao seu modo de viver, isso fazia com que ele então
isso fez com que ele desencarnasse precocemente. E aí então a pergunta que fica é, né, por que um espírito dessa envergadura, no caso de Dona Celina, reencarnou com um espírito ainda tão atrasado? Nós tivemos um exemplo no livro Nosso Lar, quando Dona Laura, mãe de Lísias, aquele enfermeiro que se tornou amigo de André Luiz, ela tinha então que reencarnar. E a mãe de André Luiz da mesma forma. Inclusive a mãe de André Luiz, ela contava a história, embora nós tivéssemos poucas informações sobre ela, ela comentava, né, que o pai de André Luiz era um espírito que sofria muito ainda nos planos inferiores da espiritualidade e ainda muito ligado às mulheres com quem ele se envolvia, né, bom dia, mami, com quem ele se tinha se envolvido em relações extraconjugais durante a sua vida aqui no mundo físico. E o compromisso que ela trouxe, que ela tinha que cumprir então, o compromisso que ela assumiu, era exatamente auxiliar não apenas esse ex-marido, como também essas mulheres. E aí então eles reencarnariam, ela viria novamente como esposa desse ex-marido, né, daquele que foi o seu marido, e aquelas mulheres seriam suas filhas. E ela vivia, né, conforme André Luiz trazia, ela vivia em planos muito mais elevados do que ele em Nosso Lar, a ponto dela ter intercedido por ele para o devido resgate naquele início da história dele, quando ele se encontrava vinculado àquela faixa vibratória nas regiões umbralinas. Então nós vemos que, embora Dona Celina hoje se mostrasse um espírito elevado, a relação que ela teve com esse marido, então, ou foi uma relação missionária, ou foi um compromisso de resgate, porque embora ela tivesse se elevado, a ligação com o passado continuou. Então é algo que a gente fica realmente questionando. André colocou, né, me lembrei das últimas aulas do Elie, né, você falou sobre isso. Pois é, a gente acaba encontrando situações assim e isso faz parte do nosso cotidiano. Então, né, o fato de um espírito se elevar espiritualmente é uma conquista íntima que ele tem ali na sua jornada, não significa necessariamente que ele tenha zerado, quitado todos os seus débitos morais perante as leis divinas. Então aquele espírito que se desprende, nós vemos aqui Dona Celina, se ela não tivesse nenhum compromisso moral a reajustar com o passado, nós veríamos que ela não teria motivos para continuar reencarnando aqui no mundo de provas e expiações. Então a conquista dela certamente foi bastante valiosa, mas os compromissos também. E aqui agora mostrava então que pelo fato dela se mostrar dessa forma, ela também já conseguiu resolver o seu passado, embora ainda o esposo tenha se mantido nessa faixa vibratória. Porque a grande pergunta que a gente faz é, será que depois de eu ter vivido essa experiência com aquela pessoa, eu preciso continuar com ela no futuro? Então os casamentos, as relações afetivas de provas e expiações, ela é um compromisso de ambas as partes, em que os dois comprometidos reencarnam com o objetivo de dar certo. A partir do momento em que um cumpre o seu papel e o outro se mantém atrasado, os laços se desvinculam. Então aquele espírito atrasado continuará nas encarnações futuras trabalhando não necessariamente especificamente com aquela pessoa com quem ele já não tem nenhum vínculo, a menos que seja por uma missão que aquele espírito mais elevado tenha assumido. Mas ele vai continuar se relacionando com espíritos da mesma faixa vibratória que ele. Então ele vai se casar, por exemplo, com outra mulher no futuro, isso falando de relações afetivas, né? Ele vai se casar com uma mulher no futuro muito parecida com ele, que vai trazer as mesmas dificuldades, para que ele possa despertar. Mas aquele espírito que cumpriu a sua parte já não tem mais compromisso, já que ela fez o que podia para poder resgatar esse passado. E salvo em questões missionárias, como nós vimos no caso da mãe de André Luiz e no caso da mãe da Dona Laura, esses dois espíritos se comprometeram a ajudar aqueles espíritos, embora não tivessem mais nenhuma obrigação com eles, porque ela evoluiu, os espíritos não quiseram evoluir. O Flávio colocou, né, o problema, entre aspas, é que não temos o conhecimento de toda a rede de compromissos que tecemos para nós, nessa e em outras encarnações anteriores. Né? Pois é, a dificuldade que nós enfrentamos é essa, mas nós vemos aqui uma situação que, embora não seja o caso, mas vale a pena que a gente destacar, o caso de Dona Celina com o marido. Ela se mostrando uma médium de excelentes capacidades e excelentes valores. O marido, o ex-marido nesse caso, um homem muito vinculado ainda ao mundo físico. Mas como pode isso? É daí que a gente extrai então essas reflexões. E continua aqui para nós. Tentou em vão
obsidiar a esposa, cujo concurso reclamava qual se fora simples serva. Reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, excursionou alguns anos num domínio das sombras, entre espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo. Curvava-se, enfim, à evidência dos fatos. Reconheceu a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia e, depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo de amigos que acabávamos de deixar, foi admitido numa organização socorrista em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Então nós temos ali, apesar dele não apresentar um equilíbrio para poder fazer trabalhos, né, de maiores responsabilidades no plano espiritual, ele acaba ocupando, mesmo se mostrando ainda como um espírito intempestivo, como um espírito ainda ligado à matéria e tudo mais, um espírito sem muito respeito pelo trabalho em si, ele tem ali a sua ocupação. Assim como André Luiz, assim que ele saiu daquelas regiões umbralinas, foi para nosso lar e começou a prestar serviços ali, vamos dizer, serviços muito mais braçais. Até que então, quando ele foi apresentando a evolução espiritual, o seu trabalho se tornou mais intelectualizado, como nós vemos agora. Mas então todo espírito que inicia esse trabalho de transformação, a laborterapia, ou seja, a terapia do trabalho, é o principal recurso utilizado pelos espíritos. Tanto é assim que para nós aqui entre encarnados, o trabalho de caridade ele é sempre incentivado a todos nós. Exatamente porque através do trabalho de caridade é mantida a ocupação e os valores são desenvolvidos. Ou seja, a laborterapia para nós também é o melhor recurso, nesse caso uma laborterapia direcionada para o trabalho caritativo. Um trabalho muito mais moral do que um trabalho físico. Embora nós saibamos que muitas vezes nós nos apeguemos muito mais às tarefas do que à transformação que ela proporciona. Mas aí varia de acordo com a maturidade de cada um para ter essa percepção. Quando nós então despertamos a nossa consciência, aí o trabalho faz parte da nossa rotina. Aí o trabalho ele é feito com amor, não com obrigação. Então tudo a seu tempo acontece então as transformações. Ele passou então aqui a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Tão logo o assistente completou a rápida biografia, Hilário considerou curioso. O contato com Abelardo suscita indagações interessantes. Continuará ele, porventura, em comunhão com a esposa? Sim, elucidou o orientador. O amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito. Apesar da diferença em que se exprimem, por que não? Acaso o Pai Celestial deixa de amar-nos, não obstante as falhas com que pautamos ainda a vida que nos é própria? Realmente, concordou meu colega, um tanto desapontado, esse argumento é indiscutível. Entretanto, Abelardo religou-se à mulher? Perfeitamente. Nela encontra valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que estagia. Então aqui percebi aqui, de um espírito que era perseguidor, ele acabou se tornando um colaborador, porque enquanto ele tentava se aproximar dela, dentro do grupo onde ela atuava, ele recebeu a assistência e mudou o seu modo de pensar. Mas para ele, estar naquele grupo, junto dela, é o mais confortável. Então a ligação entre eles é uma ligação muito forte dele para ela, que deseja estar próximo, e dela para ele, que mantém aquele amor ainda, né, que veio aqui do passado, como nós vimos. E continua. Então nela encontra valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que estagia. Mas na posição de espírito encarnado, chega a partilhar-lhe o templo doméstico? Tanto quanto lhe é possível. Por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu, e por esse motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto.
diariamente se entrega ao serviço árduo na obra assistencial em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa, sempre que oportuno, no jardim familiar, ao lado da companheira. Uma vez por semana acompanha-lhe ao culto íntimo da oração, é-lhe firme associado nas tarefas mediúnicas, e todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos, e Abelardo agora procura aproveitar o tempo, a benefício de seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Isso, porém, é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? Um caso não faz regra, ponderou o assistente bem-humorado. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Então aqui nós já vimos inicialmente, né, que no caso de espíritos comprometidos com o passado, nós lembramos sempre, né, só fazendo um parêntese, que sempre que nós falamos em planejamento reencarnatório, quando tem ali o objetivo de unir espíritos para determinados compromissos de resgate, porque nós lembramos que o nosso compromisso reencarnatório, ao tratarmos ali, né, que nós vimos sobre fatalidade, sobre livre-arbítrio e tudo mais, nós escolhemos uma série de situações que nós vamos vivenciar. Situações de ordem pessoal, de ordem profissional, de ordem afetiva, criamos ali vínculos, montando uma estrutura familiar, onde nós vamos nos desenvolver, estrutura familiar essa que pode ser harmônica, ou pode ser altamente perturbadora, como nós vemos, né, nas nossas famílias, no nosso cotidiano, vendo ali os programas de televisão, tudo isso. Então, o planejamento reencarnatório, ele traz ali uma série de detalhes que vão se encaixando para fazer com que o espírito consiga se elevar. O detalhe que nós observamos é que quando nós falamos numa constituição familiar, a relação entre os espíritos, cada tipo de relação oferece um certo aprendizado. Cada configuração familiar traz ali uma espécie de compromisso. Por exemplo, no caso se nós tivermos um marido e uma esposa, ou um casal, com qualquer que seja, nós temos ali dois espíritos em igualdade. E o que vai se destacar nessa situação é a personalidade de ambos. Quando nós temos uma relação entre pais e filhos, nós já observamos uma certa hierarquia durante uma fase da vida. Se nós temos relação entre irmãos, já é uma relação muito mais problemática, porque esses espíritos reencarnam juntos sem necessariamente terem compromissos afetivos e são obrigados a conviverem juntos, a dividir espaços e tudo mais. Então a gente vai vendo que entre avós e netos, por exemplo, né, a gente lembra que os pais educam e os avós estragam, né, como diz o ditado popular, de tanta melosidade que oferece para os netos. Né? Então muitas vezes nós temos ali dois espíritos que reencarnam nessa condição em que um vai ser ali o tutor, vai tutelar aquele espírito que reencarna na condição de neto, trazendo aquelas orientações de amor e sabedoria, sem necessariamente estar comprometido com as situações do cotidiano, com aquelas responsabilidades que cabem geralmente aos pais. Então cada posição para nós traz ali um certo tipo de relação. Como foi colocado para nós aqui, onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor, e nada mais. Então, dois espíritos que no passado tiveram desavenças. Essa ligação entre casais vai ser a ligação ideal para que eles possam se resgatar. Mas eles não possuem uma ligação afetiva. Possuirão apenas a responsabilidade da tolerância, da paciência, da convivência, do amparo mútuo, se ambos conseguirem cumprir aquilo que eles precisam. Né? Ajuste e reajuste de sentimentos. Não necessariamente desenvolvendo o afeto entre dois indivíduos, mas pelo menos dissolvendo os sentimentos destrutivos e negativos do passado. Por isso, então, é apenas um trabalho redentor e nada mais. Agora, nós encontramos espíritos que têm ali afinidades no passado e se juntam numa relação entre casais para se ajudarem numa determinada missão.
Então são aqueles espíritos que no futuro gostariam, dentro das possibilidades, de continuar a caminhada juntos. Para outros não, para outros é assim, não vejo a hora disso terminar para poder ir embora logo, para poder acabar com isso. E diz assim, quando acabar essa encarnação, no plano espiritual vocês vão se reencontrar, Deus me livre. Então é aquela história que a gente vai vendo da intolerância, das dificuldades, né? Então são relações de provações, são relações de expiações que nós vemos, não relações afetivas entre os espíritos. E continua. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Ou seja, quando os espíritos então desencarnam, cada um vai para o seu canto, porque assim era a relação que eles tinham. Estavam ali pelo compromisso, porque a natureza criou recursos para fazer com que eles se apaixonassem, se afeiçoassem, decidissem se casar e aí então começassem a viver as provas da relação dentro de um lar. Muitas vezes se casa assim, vou casar porque a gente já está há bastante tempo, né? Eu gosto de você, eu acho que vai dar certo. E aí então depois que se casa, junta ali as escovas de dente e aí então as provas começam de fato. Mas aí quando acaba, graças a Deus nós acabamos, boa sorte para você, eu vou cuidar da minha vida e você vai cuidar da sua. Por isso então, na maioria das situações, por que na maioria? Porque o mundo de provas e expiações tem por objetivo juntar espíritos para se reajustarem. E como o mundo traz essa característica, o nosso mundo traz essa característica de espíritos ainda em provas e expiações, a maioria das relações se dá dessa forma. As famílias são juntadas, como lembra Joana de Ângeles, forçados pelas contingências do passado. Ou seja, é através da reencarnação que os espíritos vão se reajustar. A partir do momento em que nós atingirmos uma condição de mundo de regeneração, onde seremos todos espíritos regenerados, as nossas famílias espirituais também serão representadas pelas nossas famílias terrenas. Como lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma diferença grande entre famílias espirituais e famílias consanguíneas. Famílias espirituais, o elo que as aproxima é o elo do afeto. A família consanguínea é o fato de reencarnarem todos no mesmo grupo familiar, através da ligação física, não da ligação afetiva. Mas o objetivo é sempre fazer com que os espíritos se transformem e passem a se amar. Mas não é necessariamente o amor de afeto que nós sentimos por aqueles com quem nós temos uma grande relação. Lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá naquele capítulo, né, amai os vossos inimigos. E aí Jesus lembra, né, aliás, Kardec lembra, trazendo para nós, né, que você amar os vossos inimigos não é necessariamente o amor de afeto que nós temos com outras pessoas, mas é aquela relação em que o amor fraterno dentro da família divina, nós dissolvemos os sentimentos negativos do passado. E isso já é uma conquista significativa. O Flávio colocou, né, pois é, nada mais, né, parece até a resposta que temos em O Livro dos Espíritos, quando fala que esforços insignificantes para nos melhorar, né? Pois é, a gente acaba, já que eu tenho que fazer isso, né, então deixa a vida levar. Só que todo mundo se esquece dos compromissos e dos esforços que são feitos para que todos possam viver assim. Todos viver adequadamente, né? André colocou, né? Deixa eu ver aqui, André. Deixa eu esperar ela voltar. André, você voltou aqui, estou lendo a sua colocação agora. E se não acertar agora, voltam a se reencontrar na próxima até ajustar os ponteiros. Né? Isso aqui é grande problema, né? Pior ainda se a separação for com ódio e desavenças, né? Então, o que a doutrina espírita tem a oferecer para o mundo, a gente lembra que é esse esclarecimento. Então, muitas vezes, nós nos juntamos e nos separamos uns dos outros com a maior facilidade. Aliás, esse talvez seja um dos grandes males que nós encontramos hoje, né? As pessoas agem de uma forma muito pragmática. A gente se junta, se der certo a gente vai embora, a gente tem filhos, se não der certo a gente separa, fica no fim de semana na casa de cada um e as coisas vão se levando dessa forma muito simples, dessa forma muito prática, sem levar em consideração as consequências desse tipo de relação. Não é à toa então que os espíritos trazem as duas situações.
quando se trata da relação entre casais. Primeiro ele diz que ninguém tem a obrigação, sentindo-se torturado no ambiente doméstico, de suportar aquela situação, e ele tem direito de seguir com a própria vida. Mas também os espíritos dizem que é importante que nós nos esforcemos para suportar até o limite de nossas forças, porque aquela relação não foi casual. Ela foi planejada, e no momento em que nós desistimos de uma relação, na verdade nós estamos adiando um compromisso. Ele vai continuar porque ele não foi resolvido. Então não passa de um adiamento. Então, fazendo aquele esforço, seria assim, perguntar para o aluno, né? Quando a gente fala para um aluno, olha, se você estudar pouco agora, você desistir da escola, o ano que vem você vai fazer esse ano inteiro de novo. O que você acha? Ele vai dizer, claro que não, eu prefiro estudar, virar fim de semana, não vou mais passear e tal, passar na recuperação, eu quero passar de ano. Nas relações familiares nós pensamos diferentes. Eu prefiro parar agora e depois lá no futuro eu resolvo. Só que o futuro é sempre, né? Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, e a segunda vez costuma ser mais problemática. Então por isso que os espíritos instruem, façam o máximo de esforço para fazer com que essas questões sejam realmente resolvidas. E eles falam sobre o nosso planejamento reencarnatório, a formação do nosso grupo familiar, os espíritos que se juntam pelas obrigações do passado. Então as nossas famílias não são criadas ao acaso, não são formadas ao acaso. Elas são planejadas. Quando nós desistimos desse planejamento, o problema continua e terá que ser resolvido no futuro. Então aquela ideia que nós temos de ascender aos planos mais elevados dos espíritos felizes vai ser retardado pelo fato de nós continuarmos ainda ligados a essas questões do passado. Vamos aqui então, continuando com a explicação. Na maioria das vezes, na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova a que se submeteu, à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja um segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua, sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Então aqui um detalhe que nós entramos então, quando numa relação uma pessoa fica viúva e ela então contrai um outro matrimônio. Dependendo da ligação que ela teve com aquele primeiro cônjuge, essa ligação afetiva continua entre os espíritos. Porque o compromisso deles, né, embora um tenha que se desligar mais cedo da matéria, a ligação com o passado continua. E a gente sabe da força que a ligação do passado existe sobre todos nós. Hilário refletiu alguns momentos e conjecturou. A travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações. Cada viajor em sua estrada, cada coração com o seu problema. Bem-aventurados os que se renovam para o bem, exclamou Aulo satisfeito. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Depois da morte, habitualmente aprendemos, no sacrifício dos próprios sonhos, a ciência de amar, não segundo os nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. Mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas de que necessitam, pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família, esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs, esposos que são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal, e quando lhe não aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. Então aqui já dá para a gente lembrar com facilidade, né, a relação de André Luiz, lá no começo do livro Nosso Lar,
quando ele então desencarnou e, voltando para o lar, encontrou ali a esposa casada com outro homem, e ele rapidamente se descompensou, e aquele então segundo marido estava ali com uma doença grave que poderia levá-lo à desencarnação, e André Luiz então, retomando ali a lucidez da sua condição de desencarnado, e vendo que a esposa estava não apenas se casando com outro homem, mas recebendo o apoio para manter a estrutura familiar, ele então percebeu que o trabalho que ele tinha que fazer era um trabalho de auxílio e não de desequilíbrio. Rapidamente então ele pediu a intervenção de amigos do plano espiritual para que aquele marido doente recuperasse a saúde, e assim aconteceu. E agora ele segue aqui a sua trajetória no plano espiritual, e nós não vimos falar mais nada sobre a vida de André Luiz com a esposa, com a então esposa, né? Então, por isso, esse detalhe aqui é importante. Quando se passa para o plano espiritual, nós começamos a ver as nossas relações de modo diferenciado. A partir do momento em que o espírito toma consciência que agora ele é um espírito imortal e que a nossa família, a nossa verdadeira família é a família universal, ele deixa de concentrar a sua atenção naqueles detalhes das suas experiências terrenas, como no caso a minha família, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, e assim vai. Então é uma necessidade que todos nós precisamos, né, alcançar essa transformação dos nossos valores, do nosso modo de pensar. Não é um processo fácil. A gente começa a analisar esses relatos e a gente começa a ver o começo, o meio e o fim. O começo perturbado, o meio de transformação e o final feliz para todos. Mas muitas vezes esse processo de começo, meio e fim demanda muito, mas muito tempo. Porque muitos espíritos simplesmente não se conformam e se tornam verdadeiros obsessores dos seus cônjuges, interferindo em suas vidas, não se conformando, não aceitando essa suposta traição, certamente porque no passado já tiveram experiências semelhantes, então eles não se conformam. Mas aí cada espírito tem o seu tempo de amadurecer. Pois é, André, mas o perdão, ele é um recurso ele é um recurso tão sublime que ele precisa ultrapassar as barreiras do orgulho. E o nosso orgulho ele é ainda muito forte. Para você perdoar, você precisa exercer muita humildade. Né? Bom dia, Didima. Então é necessário, né, que nós então exerçamos essa humildade e tenhamos essa compreensão. Mas para o espírito orgulhoso, isso é quase que impossível. Porque perdoar, né, a gente imagina que o perdão ele é um sentimento muito poderoso. Quando nós vemos, né, naqueles filmes que mostram, né, os imperadores e reis que poderiam conceder o perdão, né, para os seus me fugiu o nome agora, para os seus protegidos, né, me fugiu o nome agora qual o nome? Bom, aqueles que seguem o rei, me esqueci o nome agora, a expressão. Enfim, então a gente vê naqueles filmes, né, que eles então, súditos, obrigado Flávio, esse mesmo. Então a gente vê esses imperadores, esses reis, que ao concederem perdão àqueles súditos criminosos, eles levantam assim o rosto, com aquela coroa na cabeça, aquele ar de superioridade, coloca a mão na cabeça e diz, eu te perdoo. E na verdade o perdão sincero ele exige muita humildade, porque você vai ter que engolir todo o sofrimento que você recebeu, você vai ter que compreender que o outro vai se libertar daquela prisão que nós mesmos concedemos, né? Então o perdão é algo que muitas vezes nos entorpece, o poder de conceder o perdão. Mas na verdade é um perdão falso, né? Porque na intimidade aquela nossa arrogância, aquele nosso orgulho continua muito presente. Por isso que durante o auto-perdão, o sofrimento acaba sendo muito grande. Porque aí aquele mesmo poder que nós temos de conceder o perdão é um poder que vira contra nós. Porque aquele poder que nós achávamos que tínhamos, né, mostra para nós toda a nossa fraqueza.
E aí então o auto-perdão se torna para nós uma verdadeira tortura. Mas vamos lá. Com largo sorriso ajuntou: quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. A conversação prosseguia valiosa e animada, quando Abelardo e Celina chegaram até nós. Vinham reconfortados, felizes. Em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve e radiante, como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica, trazia consigo um novo mundo de indagações a exteriorizar. Contudo, Aulus advertiu: sigamos, é necessário agir com presteza. Então aqui a frustração característica de todo espírito aprendiz que quer resolver, né, quer tirar as dúvidas na hora. Só que não era a hora nesse caso, porque eles estavam ali a trabalho. A breve tempo penetramos nebulosa região dentro da noite. Os astros desapareceram a nossos olhos. Tive a impressão de que o piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Em derredor, proliferavam soluços e imprecações, mas a pequenina lâmpada de Abelardo agora empunhava, que Abelardo agora empunhava, auxiliando-nos, não nos permitia enxergar senão um trilho estreito que nos cabia percorrer. Aqui então ele coloca, né, soluços e imprecações. Então dá para imaginar um ambiente como esse, né, e pessoas chorando, com gemidos, com xingamentos de revolta. Nós vimos uma descrição mais detalhada, não apenas quando André Luiz descreveu a condição em que ele se encontrava lá na região umbralina, lá em Nosso Lar que ele descreveu, mas também quando Camilo Cândido Botelho descreveu para nós no Vale dos Suicidas, lá no Memórias de um Suicidas. Os espíritos então se queixando, reclamando, e é aquele som torturante para um espírito fraco, que pode trazer rapidamente ali um desequilíbrio. Por isso então nós vimos, né, que todas as excursões que eram realizadas nesse ambiente, né, espíritos preparados estavam sempre em companhia desses aprendizes que nós acompanhamos aqui. Então a lâmpada de Abelardo iluminando ali o pequeno caminho que eles percorriam. Findos alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam sob a assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Nós já estudamos também em outras obras aqui de André Luiz, vários postos de socorros, né, que são distribuídos por essas regiões umbralinas, né, e como nós vimos aqui, numa região tão densa, numa região tão perturbadora nas suas vibrações, mesmo nesses locais havia então esses postos que socorriam espíritos que estavam afinizados com esse local. É importante a gente lembrar que não basta pegar um espírito numa condição tão perturbada e levar para um plano mais sutil. Então há necessidade do espírito gradativamente mudar as suas vibrações, né? Por isso nós encontramos esses postos de socorro imediatos assim para poder acolher o espírito naquele momento. Depois então eles são conduzidos para outras esferas. O Flávio lembrou, né, que com essa descrição me lembro do filme Amor Além da Vida, quando o marido desencarnado foi em busca da esposa que tinha desencarnado pelo suicídio, né? Então, no Amor Além da Vida, para quem não assistiu, Robbie Williams, na época, ele então tinha desencarnado, a esposa tinha cometido suicídio, porque os dois filhos, né, desencarnaram num acidente, e aí então o filme ele traz para nós uma mistura das crenças católicas, né, dos dogmas, né, em que o suicida vai automaticamente para o inferno e ele não pode ser resgatado, ao mesmo tempo trazendo para nós uma descrição da Divina Comédia, né, no chamado Inferno de Dante. Então ele percorre todo esse caminho junto com o instrutor, com o mentor espiritual, e é então, né, que vai ajudá-lo nesse resgate. E é através do amor que ele consegue então resgatar a sua esposa, né, por isso Amor Além da Vida. E mostra para nós, né, o largo ali de Caronte, né, que o barqueiro do inferno, que mostra aquele rio tempestuoso com almas se afogando, querendo puxar o barco e tudo mais. Então é aquela descrição muito parecida com o que Dante trouxe.
sobre as regiões umbralinas, né? Então, André Luiz traz para nós e outros espíritos uma visão, talvez não tão teatral como aquela, mas mostra muito sofrimento dos espíritos que estão nessa condição. O Elcio colocou, né, um verdadeiro novelo de lã, ou uma teia de aranha, tudo interligado, né? Então, no plano espiritual não há desperdício, a gente lembra sempre, né? André colocou, né, acha que do filme era bem pior. Olha, André, só quando a gente assistir, porque nós tivemos, assim, vamos dizer, que em termos de imagens, nós tivemos dois cenários que mostravam o quadro dos suicidas. Tanto no caso da novela A Viagem, que mostrava, né, o personagem Alexandre vivendo no Vale dos Suicidas, né, porque ele cometeu suicídio por ter sido preso, e depois então ele se tornou um obsessor do Theo, né, vocês se lembram, né? E aí então, Theo e Raul, né, olha só como os nomes desses personagens vêm fácil hoje. Então, e depois nós tivemos também no próprio Nosso Lar, lá quando André Luiz traz para nós aquelas imagens do umbral, né? Mas um filme como Memórias de um Suicida, se nós tivéssemos um bom roteirista e um bom diretor, nós teríamos uma imagem muito mais intensa do que essa trazida no Amor Além da Vida, né? O Elcio colocou, né, aparece até os médicos de Sem Fronteiras de hoje, né, naqueles hospitais de campanha, né? Então nós temos cenários muito parecidos aqui realmente no nosso mundo material. Vamos em frente. Entramos então naquele edifício, naquela construção mal iluminada, naquele posto de socorro. O Cláudio colocou antes da gente entrar, né, às vezes me pergunto quantas encarnações o espírito de Hitler terá que passar para compensar todo o mal que causou, se é que não é o chefe do umbral, né? São muitas histórias, né, Cláudio, que tratam de Hitler. Eu sempre lembro aqui uma passagem do Chico, quando perguntaram para ele sobre Hitler, né, e a resposta de Emmanuel, para dar à pessoa que fez a pergunta, é que ele levaria apenas uma encarnação, se ele realmente quisesse. Mas é possível, isso é possível de acontecer, mas é muito pouco provável, né? Então, geralmente é um resgate muito difícil, e geralmente também é um resgate que não acontece no mundo como o nosso. Porque um espírito como aquele, né, pelos vínculos que ele criou com muitos espíritos que sofreram pelas decisões que ele tomou, tornaria impossível a presença dele aqui. Nós encontramos situações, só para a gente fazer um paralelo, para desenvolver aqui o nosso raciocínio, nós encontramos algumas situações, como nós estamos estudando, por exemplo, né, Flávio, lá no livro Céu Azul, que é uma versão de Nosso Lar, trazida por um jovem, né? Então mostrava uma jovem que sofria, né, de síndrome de Down, e que no passado foi um espírito que cometeu muitos erros. E aí então a proposta era que esse espírito viesse numa condição de mulher, para que ele ficasse oculto dos espíritos obsessores. Mas mesmo assim ele acabou sendo descoberto e sofria terríveis obsessões desses perseguidores. Então nós vemos que se hoje nós encontramos recursos para fazer com que espíritos reencarnem em condições de anonimato, para que eles possam pelo menos começar esse processo de regeneração em contato com o mundo material, né? Teve um caso que contado pelo Chico, de um espírito que reencarnou numa família muito miserável, uma criança que praticamente vegetava pelas condições do seu corpo físico, mas que era tratada com muito amor pela mãe. O objetivo era que ele ficasse escondido dos seus perseguidores e que ele perispiritualmente e psiquicamente começasse o processo de recuperação, e que o amor que ele recebia dessa mãe fosse para ele ali aquela injeção de ânimo para que ele começasse a se recuperar. Então, se nós vemos que um espírito que comete uma infração, vamos colocar comum, passa por essa situação de anonimato, de proteção, porque ele tem ali um grupo de espíritos que estão perseguindo, quando a gente fala em Hitler, em que nós podemos potencializar essa situação, em potencializar vai exponencialmente, várias e várias vezes pior, ele não conseguiria ter essa recuperação aqui no nosso mundo. Essa é uma dedução que
que é possível fazer a partir dessas referências, né? Então pode ser um processo muito lento que será num mundo diferente do nosso, até que ele tenha condições de voltar a um mundo de provas e expiações, não necessariamente o nosso, mas pode ser um outro mundo qualquer, onde ele não passa de um espírito anônimo, desconhecido, num processo de recuperação. Mas isso aí são mistérios, né, que até mesmo os espíritos que chegam no plano espiritual e têm esse desejo de conhecer acabam não sabendo, né, porque o fato de nós termos uma curiosidade histórica e também temos até uma curiosidade mórbida de saber o que acontece com um espírito como esse, a caridade sempre deve prevalecer. E a caridade, né, para com os erros alheios é um fato que o plano espiritual superior jamais abre mão. Então a caridade do silêncio, a caridade da proteção, a caridade da compreensão, então ele vai ser direcionado para algum lugar, sendo tratado de alguma forma, vai passar por tal processo, que isso não interessa a ninguém, diriam os espíritos, né? Mesmo que nós tenhamos muita curiosidade para saber sobre tudo isso. Agora, quanto tempo ele vai levar? Pois é, boa pergunta. A gente imagina pela ordem natural das coisas, ou pela ordem geral das coisas, que será um processo bastante lento e bastante complexo. Né? Vamos torcer, né, que apesar dos erros que foram cometidos, que seja uma recuperação rápida. Porque nós também tivemos o nosso passado, talvez não tão desequilibrado, não tão destrutivo como esse, mas nós também já trouxemos prejuízos e cá estamos, falando hoje de filosofias que nos ajudam na nossa espiritualização, né? E às vezes mais rápido do que imaginamos, até porque, né, Flávio, os recursos que o plano espiritual utiliza são recursos bastante eficazes, né? Não são meras tentativas, mas são aplicações efetivas. André colocou, eu acredito que ele está em outro mundo se ajustando, né, para voltar daqui a alguns anos, né? É o que contam para nós, né, André? Tem aquela colocação feita pelo Geraldo, que era ali um dos alunos, vamos dizer assim, do Chico, e que dizia que o Chico tinha confidencializado para ali um pequeno grupo, né, que o Hitler tinha sido levado para o planeta Plutão, que é considerado um planeta presídio, né, para sair das vibrações da Terra, e que Gandhi teria se candidatado a ser ali o seu tutor pessoal para ajudar nessa regeneração. Mas tudo não passa para nós de especulação, é muito difícil a gente ficar... Comentei com vocês por comentar, né, e certamente também já é um fato conhecido de muitos, né, então temos ali aquela expectativa, né, de que se isso realmente tiver acontecido, né, que tenha um bom resultado, né. O Elcio lembrou também aqui, né, que depende da aceitação e entendimento do espírito, né, pois é. Então, mas como eu falei, Elcio, os espíritos têm recursos, né, que ajudam nesse despertamento, sem violar naturalmente o livre-arbítrio de cada um. O Flávio lembrou, né, espíritos que erram muito, às vezes não entendem as lições de Jesus, a bondade do Pai Celestial, se transformam muito rapidamente, né, então, ao entenderem, né, então eles realmente... aquele despertar. No momento em que o espírito desperta, as coisas se transformam, né? Lembrou também aqui, né, só de lembrar Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, perseguiu os cristãos e depois foi um dos maiores divulgadores, né? Pois é. O Flávio lembrou também, né, aí alguém pode dizer, mas Jesus foi encontrar, né? Lembramos que Publius Lentulus, né, também encontrou com Jesus, né, e acabou sofrendo depois, né, na história 50 anos depois. Emmanuel conta ali a sua vivência, né, de sofrimento como um escravo cego e coisa e tal. Então são processos complexos que nós, na nossa condição ainda de aprendizes, né, e conhecendo o plano espiritual agora um pouco melhor, mas olhando aqui do mundo físico, a gente tem muito pouco conhecimento e uma capacidade muito pequena para assimilar, para entender todos esses processos, né? Até porque existem situações em que nós sequer imaginamos acontecer, né? Dos espíritos perversos que se encontram aprisionados no plano espiritual para se manterem distantes de nós.
Então, como isso acontece? Por que isso acontece? Por que esses espíritos não se transformam? Então a gente vê uma história ou outra, né, como aconteceu lá em Céu Azul, como aconteceu no livro Libertação, dois espíritos muito perversos que se transformaram a partir da assistência que receberam, né? Mas de dois espíritos encontrar tantos outros, né? Porque nós temos, aqui no nosso mundo a gente tem, por exemplo, Idi Amin Dada, a gente tem Pol Pot, a gente tem Papadoc, a gente tem Adolf Hitler, tem Saddam Hussein, tem Osama Bin Laden, a gente tem nomes na nossa história, Gengis Khan, né? Então são nomes e mais nomes na nossa história que mostram espíritos extremamente perversos que causaram muitos sofrimentos. Então onde estão esses espíritos? O que será que aconteceu com eles? Nós não sabemos. Né? Exatamente porque os espíritos, como eu falei para vocês, embora eles tenham errado muito, o trabalho de caridade para ajudar que eles se levantem, né? Seguindo aquele ensinamento de Jesus que diz que nenhuma ovelha se perderá, muitas vezes é um trabalho que acontece fora da visão do público, vamos dizer assim, né? E aqui nós estamos, né, ansiosos para aprender um pouco mais, para compreender esses processos. E o Flávio coloca, né, como se diz, né, cada um com seu cada um. E assim vai. Vamos lá. Aulus explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência, dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Nós já vimos muito nos livros que nós estudamos, né? André Luiz passou por vários deles. Tudo pobreza, necessidade, sofrimento, disse-nos Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço. Irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos. Pediu escusas por lhe não ser possível acompanhar-nos. A casa jazia repleta de psicopatas desencarnados e não poderia, dessa forma, deter-se naquele momento. Deu-nos, porém, permissão para agir com plena liberdade. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude sopitar meu espanto. Como cogitar de reajuste num ambiente atormentado quanto aquele? Olha o que a gente falava agora aqui, né? Como é que você pode imaginar que um espírito possa se reajustar vendo a condição em que ele se encontra? Seria mais ou menos, fazendo uma comparação, que é muito real para nós, quando nós pegamos a imagem de presídios penitenciárias aqui no Brasil, onde nós encontramos aquelas facções, onde nós encontramos execuções, rebeliões. E aí você vê um espírito como aquele, que é o líder dessas rebeliões todas, que comete todas aquelas atrocidades que a mídia acaba apontando para nós, acaba mostrando, e a gente se pergunta, será que aquele espírito vai se regenerar? E a resposta, mais uma vez, né, nenhuma ovelha se perderá. Sim, ele vai se regenerar. E conforme a gente viu aqui, o público, então, desse hospital, psicopatas desencarnados. Dá para a gente ter uma ideia do tipo de gente que é. E esses psicopatas seriam, por exemplo, esses líderes de tráfico de droga, dessas gangues que nós encontramos nesses presídios. E todo tipo de gente que nós vemos aí pelo mundo afora são psicopatas. E aí então eles se encontram nesse hospital exatamente na condição em que eles desencarnaram. E aí André Luiz olha e pergunta, como cogitar de reajuste num ambiente meio atormentado quanto aquele? André colocou, né, oro sempre por eles, porque não consigo imaginar como viver e se recuperar lá, é inimaginável para mim, muito difícil, né, muito difícil mesmo. O assistente, contudo, amparou-me aclarando, importa reconhecer que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição de que procedem. Aqui apenas atravessam um pequeno estágio de recuperação. Ou seja, né, eles são levados para esses locais, ali então passam por pequeno tratamento, alguns aceitam e outros rejeitam. Aqueles que aceitam seguem em frente, sendo encaminhados para outros ambientes de recuperação, e aqueles que rejeitam voltam então para o seu ambiente original.
alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Rapidamente aqui, só um instantinho. Deixa eu pegar... deixa eu ver aqui... Só pegar aqui qual é o capítulo em que nós vimos a história de Libório. Nós estávamos aqui no capítulo número 6, Psicofonia Consciente. Deixa eu ver aqui rapidamente o trecho. Tá aqui. Então no capítulo 6 nós temos assim, né? Deixa eu pegar aqui o trechinho. Falava aqui então, ó. Eu só vou abrir um parêntese para a gente contextualizar quem era o Libório, né? Aí explicava então para André Luiz, explicava para Aulus, né? Porque tá aqui, ó. Notamos que Eugênia Alma... Peraí, deixa eu ver aqui o início. Tá aqui, ó. Nesse ínterim, os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, localizaram o sofredor ao lado de Eugênia. Peraí que não é aqui ainda. Tá aqui, ó. Bom, vou pegar desde o início do capítulo, né? Desdobravam-se os serviços da casa harmoniosamente. 3 guardas espirituais entraram na sala conduzindo infeliz irmão ao socorro do grupo. Era infortunado solteirão desencarnado que não guardava consciência da própria situação. Incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego impelido por forças que não conseguia identificar. É um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que desde muito tempo se ajusta. Desencarnou em plena vitalidade orgânica depois de extenuar-se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo quando não possuía o menor sinal de habilitação para aconchegar-se às verdades do espírito. Reparem, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Desenfaixando-se da veste da carne, com o pensamento enovelado à paixão por irmã nossa, hoje torturada enferma que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo. A perda do veículo físico na deficiência espiritual em que se achava deixou-o integralmente desarvorado como náufrago dentro da noite. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsediar, nela encontrou novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Nessa simbiose vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora a moça, subnutrida e perturbada, acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro, para que se cure das fobias que presentemente a assaltam como reflexos da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito. É necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era, reclama limpeza em favor do reajuste. Aí colocaram então ele em contato com a dona Eugênia, controlando-o, né, nos seus impulsos, na sua revolta, e ele colocou aqui depois no final: vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado? Qual o objetivo dessa assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe?
E depois aqui, o sofredor, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem, cadeias essas em que 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Porta-se dessa forma como um doente controlado que se faz imprescindível. E aí depois aqui, avançando um pouco mais... Estaremos porventura num tribunal? Por que essa recepção estranha, quando esta que sou importunado a comparecer? A mim, Libório dos Santos, ninguém ofende sem revide. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando ao desamparo? Depois aqui colocando também a história dele aqui, deixa eu ver... Aqui depois tem a história dele, mas aqui eu vou acabar demorando um pouco de tempo para procurar qual era exatamente a história dele com essa mulher. Deixa eu ver aqui. Aqui não conta qual a história dele, não estou encontrando. Aqui, papapá, papapá. Aqui já entra numa parte mais técnica. Está aqui, ó. Estamos abordando apenas um problema de caridade que se reveste, trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraída pela mulher que o ama, e de quem se faz desabrido perseguidor, envolve nos fluidos e tal. Eu acho que eu estou confundindo com aquele outro, que tinha sido o Senhor de Escravos, né? Mas enfim, essa aqui é a apresentação então do nosso Libório dos Santos, né? Vamos aqui em frente então. Alcançamos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Enxergava-nos impassível. Exibia o semblante dos loucos quando transfigurados por ocultas flagelações. Um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia. Porque ele lembra que ele foi, então, levado para tratamento a partir daquela reunião mediúnica, né? Então ele foi trazido para cá. Aulus auscultou-o paternalmente e em seguida informou: o pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Temos então aqui, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte das entidades inferiores, depressa como que lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Quando ele fala em médium aqui, ele não fala em médium trabalhador, ele fala de pessoas que são médiums. E a partir dessa faculdade estabelece um contato mais claro com o mundo espiritual, mesmo que esse contato seja de uma forma perturbadora. Sim, aprovou o orientador. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime de escravidão mútua, em que obsessores e obsediados se nutrem das emanações uns dos outros. Temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. Então, da mesma forma, né, que o amor aproxima as pessoas, o ódio também. Assim como o amor traz ali raízes profundas, o ódio também. E é o que nós encontramos aqui. O doente fizera-se mais angustiado, mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior, pavorosa e incoercível. Tudo indica a vizinhança da irmã que se lhe apoderou da mente.
nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. Mal acabara o orientador de formular o seu prognóstico, e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente, reclamando feroz. Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones. Regressaremos para a nossa casa. Atende, atende. Que vemos? Exclamou Hilário, intrigado. Não será esta a criatura que o serviço dessa noite pretende isolar das más influências? E porque o orientador respondesse de modo aflitivo, meu colega continuou. Deus de bondade, mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta? Isso é o que ela julga querer, explicou Aulus cuidadoso. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para a mais segura acomodação com menor esforço. Dizem-se prejudicadas e inquietas. Todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias, padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades e se exprimem de novo em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas na qual se comprazem. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro de vida mental se lhes altere. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas vivenciadas nesse gênero de trocas inferiores. Só conferindo aqui um tantinho, só para finalizar aqui. O Flávio colocou aqui embaixo, né, isso acontece mesmo, né? Tínhamos um atendimento a um espírito numa reunião mediúnica que nos disse, fala para ela me deixar em paz, só fica me chamando. E ela era uma médium semiconsciente que estava ligada a esse espírito, né, obsessão mútua. Então, parte da realidade. A esse tempo, a recém-chegada conseguira adeirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Sorria a ele agora à maneira de uma criança contente. Vai com Deus, seu abraço, querido. O Cláudio colocou, nem se ocorre a morte da pessoa, a simbiose termina após a morte. Pelo contrário, muitos espíritos vivem numa briga constante, numa perseguição constante. Temos vários casos assim, Cláudio, que eles estão nessa perseguição um do outro mentalmente, porque um está encarnado, o outro desencarnado, mas quando desencarnam os dois, aí eles estão frente a frente. Aí essa perseguição pode se tornar mais feroz ainda. A esse tempo, a recém-chegada conseguira beirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Sorria a ele agora à maneira de uma criança contente. Identificando, porém, a presença de Dona Celina, a infeliz bradou colérica. Quem é essa mulher? Dize, dize! Nossa abnegada amiga avançou para ela, com simplicidade, e implorou. Minha irmã, acalme-se. Libório está fatigado, enfermo. Ajudemo-lo a repousar. A interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno, e longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara, enseguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas que não seria lícito reproduzir, e abandonou o recinto em desabalada carreira. Libório mostrou evidente contrariedade. Aulus, contudo, aplicou-lhe passes, restituindo-lhe a calma. Em seguida, o assistente nos disse amorável: como vemos, a divina bondade é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante, encontrando Celina junto ao do enfermo, dar-nos-á tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Quando acordar no corpo carnal pela manhã,
nossa pobre amiga lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório, ao lado de uma companheira pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Então, quer dizer, ela vai ter essa impressão desse reencontro e depois a criatividade dela que vai pintar o quadro que ela quiser, né? Então ela vai ficar imaginando quem é aquela pessoa, o que ele estava fazendo com ela, e esse sentimento de ciúme que ela demonstrou vai fazer com que ela se mantenha distante, né? Aquela pirraça, aquela briga de casal, né, em que a pessoa fica distante, não quer conversar e tudo mais. Isso acaba sendo para eles agora um bom motivo, porque assim a conexão acaba ficando mais frágil. Abelardo estava satisfeito. Acariciava ao doente, antevendo-lhe as melhoras. Hilário, semi-espantado, considerou: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. Respondeu Aulo sorrindo: sim, a inércia é simplesmente ilusão, e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Ou seja, que ele estava dizendo, né, que a história do descanse em paz é uma mera ilusão aqui nossa, né, um dogma, é um doce dogma para nos confortar, mas na verdade plano físico e plano espiritual estão sempre, né, ativamente relacionados, né? Seria bom, né? Doce ilusão. Mas nossa tarefa estava agora cumprida, e por isso afastamo-nos. Daí a minutos, despedindo-nos, prometeu o assistente reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. Então concluímos por aqui esse nosso capítulo número 14, tratando aqui, né, do em serviço